Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empreendedores da Liga. E hoje aqui num dia especialíssimo, a dupla dinâmica. Estamos aqui, estamos de volta, estamos juntos. Getúlio Rocha! Luciano Machado, meu grande parceiro. Na Rocha, que tem Rocha até no nome. Sim, sensacional. Getúlio, que satisfação de receber aqui de novo. Ô, Luciano, satisfação é toda minha estar aqui no Empreendedores à Liga, esse podcast que é do meu coração, né? O Getúlio, para quem não sabe, é o criador do podcast Empreendedores da Liga. Quando ele fala que é do coração e da mente também, porque foi dessa mente que saiu essa ideia, do qual eu tenho o privilégio agora de estar conduzindo. É isso aí, não é, Getúlio Rocha? Sensacional. E parabéns, Luciano, por tocar esse empreendimento que tem história. Para quem não sabe, desde programa de TV, Empreendedores à Liga, depois foi quadro no programa do Del Rubens, Empreendedores à Liga também sempre ali na internet, depois virou podcast e hoje com a sua condução maravilhosa e participação da grande jornalista Joyce Ribeiro, sensacional. Isso, parceira, é orgulho, parceira. você sabe, né? Fico orgulhoso muito legal. com isso. Ô, Túlio, e deixa eu falar, antes da gente falar aqui do nosso incrível convidado de hoje, eu quero que você fale um pouquinho aí desse empreendimento, porque o Getúlio é o seguinte, o Getúlio ele não saiu do front da Liga aqui e me colocou aqui no front por qualquer coisa, não. Getúlio montou um outro estúdio aqui, junto com o Ale, que é o nosso diretor, e eles estão bombando aí. Como é que tá esse negócio, Getúlio? Um podcast atrás do outro. Sim, sensacional. Aliás, obrigado por até você estar apresentando alguns podcasts para nós lá, né? Sensacional, já tem 2 aí apresentados por você. E sim, entrando vários podcasts. Neste momento está acontecendo um lá. Então, muito bacana, a gente está feliz. E mais, lá é também estúdio de música, que é o meu ramo também, né? Eu tenho gravadora. E lá estúdio, eu estava falando aqui com o nosso convidado de hoje. Lá também a gente grava cursos e tem vários cursos sendo gravados. Estamos a todo vapor aí. Sensacional, obrigado por lembrar aí. Valeu, parabéns. Luciano. Obrigado pela torcida de sempre, viu? Empreendedores da Liga, o empreendedor, o criador aqui, mostrando como é que se empreende, como é que faz negócio. E aqui no Estúdio Rocha, mais de 30. Mais de 30 podcasts. Estamos com 30, se não 31 podcasts aqui. É isso aí. Então vamos lá agora falar aqui da nossa estrela do dia. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo, vou ler um pouquinho para vocês aqui o currículo do nosso convidado de hoje. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em marketing digital e negócios interativos, tem MBA em negócios globais e administração hospitalar, com uma trajetória marcada pela atuação em diversos segmentos corporativos da indústria, educação e saúde, é também professor de gestão e palestrante sobre desenvolvimento humano, comportamento e inteligência emocional. Está conosco aqui hoje Bruno Macri. Obrigado por ter aceito o convite, Bruno. Um privilégio, uma honra te receber aqui. Olha, gente, o privilégio é meu estar com vocês aqui, as feras, né, do podcast. Quem é Bruno Macri perante, né? Mas eu estou muito feliz por ter recebido esse convite, poder dividir, né, a nossa vida, nossa trajetória profissional, aprender com vocês também, é uma coisa muito bacana. Espero que a gente possa ter um podcast maravilhoso. Túlio, esse tema, inteligência emocional, é um tema que eu tenho mergulhado há alguns anos já. Então, quando você propôs essa ideia aqui, eu achei sensacional, achei incrível. E já vou jogar pro Bruno lá. Bruno, conta pra nós aí, pra quem tá assistindo, que tá ouvindo isso aqui recente, inteligência emocional. O que é e como é que a gente aplica no dia a dia? Então, né, a inteligência emocional é você cuidar do seu eu, cuidar da sua mente, cuidar do seu staff promocional, cuidar da sua vida. Só que as pessoas começam a pensar que a inteligência emocional você só vai aprender numa universidade, depois de grande. E a gente tem que começar com inteligência emocional lá de pequenininho, na nossa família, as nossas crianças. E isso falta na base familiar. Precisa você colocar um filho, uma filha num rumo de entender o que é a sociedade, de participar em grupo, participar de conversas, participar da união dos estudantes nas escolas, para crescer já com essa mentalidade. Não depois de grande, depois de velho, falar, agora eu vou entender o que é inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, ela vem muito para que a gente possa colocar para fora, aflorar os nossos sentimentos e trabalhar isso de uma forma que a gente possa contribuir com a sociedade e fazer bem às pessoas. Você pode contar para nós um pouquinho, Bruno, de onde surge esse conceito e quando é que ele ganha tanta relevância? Porque hoje em dia é um termo bastante relevante, né? Daniel Goleman, que é o propulsor, né, da inteligência emocional, lançou um livro, o primeiro livro, a primeira obra dele, Inteligência Emocional, 1995, um escritor, jornalista americano, psicólogo, e isso aflorou para todo o ramo de psicólogos e administradores de todas as áreas, pensar no seu eu.
e trazer isso para as organizações é muito importante. Antigamente as organizações, em tão pouco tempo, só pensavam no contratar, dar a tarefa, os funcionários trabalharem, mas não pensavam no fator humano. E hoje uma das coisas mais importantes dentro de uma organização é o fator humano. E muitas organizações estão ficando para trás porque não estão pensando no fator humano. E aí entra a minha expertise quando eu ofereço meu trabalho de consultoria empresarial, de gestão, é trabalhar muito forte essa parte humana dentro da organização, para que eles comecem a entender que as pessoas que estão lá fazem parte do negócio. Não é só vender e ganhar dinheiro, isso faz parte do negócio. Mas você tem que colocar o seu colaborador dentro de uma síntese, falando assim, o que é a minha empresa, o que ele pensa da minha empresa, porque ele faz parte do resultado. Não adianta, antigamente a gente era obrigado a mandar, as pessoas mandavam na gente, faz e você era obrigado a fazer. Hoje não, você tem que dar um resultado para ela. Dentro da organização, quando você quer conseguir um objetivo, ao invés de você mandar, você pede ajuda e conquista da mesma forma e faz com que aquele colaborador se sinta realizado, sinta parte do sucesso da organização. É isso que precisa acontecer. E tão pouco tempo atrás isso não acontecia. Isso aí, já aula de liderança também. Opa, né? sem Essa dúvida, inteligência né? emocional, Sem liderança aí. E aí, para esse líder, essa mesma aula de liderança, para o líder lidar com essas pessoas, o ideal tem que saber, isso é uma pergunta, tá? Eu quero o seu comentário sobre isso. A gente acaba tendo que saber que nem todas as pessoas carregam a mesma carga emocional que a gente. Sim. Então tem pessoas que você vai falar de um jeito, de um certo tom, e para ela tá tudo bem. Tá tudo bem, os irmãos dela falam com ela daquele jeito, o pai dela fala com aquele jeito, e ela foi criada ali. Mas aquela outra pessoa, se você falar igual, para ela vai soar como uma ofensa, humilhação e tudo mais, porque ela foi criada cheia de mimimi, cheia disso, daquilo, outro. Então cada um carrega ali o seu tipo de carga emocional, o seu tipo de vivência, que ali no relacionamento com o outro, as emoções são diversas, né? Tá. E muita gente traz essas emoções, ótimo você falar sobre isso, as emoções do passado, o que refletem hoje na vida das pessoas. Antigamente, muita gente trouxe do passado os resquícios de ter vivido numa vida difícil, de ter sido humilhado, de ter perdido a família, de não ter sido reconhecido, de ter sido esculachado numa escola, alguma coisa. E isso traz muitos resquícios lá no passado que hoje as pessoas entram dentro da empresa e despejam lá dentro. E não pode ser. Quando a gente fala em líder, eu vejo muita gente, vou fazer escola, montar líder. Líder não se faz, líder é a natureza da pessoa. Não dá para você criar um líder, pegar uma pessoa que não tem espírito de liderança e vou falar, vou te tornar um líder. Não dá certo, porque isso é nato da pessoa. Então a gente precisa trabalhar. Eu falo sempre assim na organização. A partir do momento que você divide a mesa, eu sou o dono, eu sou o administrador, eu sou o proprietário, eu sou o chefe, e eu coloco a outra pessoa do outro lado, eu já coloco uma barreira muito grande. Quando eu coloco essa barreira, eu não vou conseguir o que eu quero dele. Então a melhor forma de você conversar com uma pessoa é sentar do lado dela. A melhor forma de você entrevistar, eu tenho 43 anos de RH, já entrevistei milhões de gente. Sempre falo que eu vou aprendendo cada vez mais. Mas quando eu entrevisto uma pessoa, eu não sento numa mesa do lado do outro, eu sento do lado dele. Porque eu tenho que dar liberdade para a pessoa se sentir no mesmo nível. E nas organizações falta muito isso. Principalmente nas organizações familiares. Quando você fala que a liderança ela é da pessoa, né? Eu concordo, assim, eu vejo, né? Você consegue muitas vezes ver a criança ali, né? Aquele ali que os outros chamam um amiguinho para ir brincar e chamam ele para liderar realmente, né? E aí, vamos brincar, vamos, mas o que nós vamos fazer? E aí tem aquela criança ali que eu fui uma criança desse tipo assim, que me chamava, o que a gente vai fazer e tal. A inteligência emocional, você acredita que ela é também inata ou a pessoa pode desenvolver? Não, ela é inata. Ela é inata, mas ela precisa ser desenvolvida a ponto de você conviver melhor em sociedade, conviver melhor dentro de uma organização. É lógico, a gente precisa desenvolver essa pessoa mostrando os caracteres de uma vida de grupo, de uma vida de responsabilidade, de uma vida de você dividir conhecimento, de você aplaudir os outros, de você levantar os outros, não ser maior que ninguém. E a inteligência emocional vem trazendo isso. É lógico que desde pequeno, se a gente tem uma família que vai colocando na sua cabeça, olha, você tem que fazer dessa forma, você tem que viver em grupo, você tem que aceitar opiniões, você tem que aceitar o que o seu coleguinha fala do seu lado, você começa a já trabalhar a inteligência emocional aí. E muita gente, foi o que eu falei no começo, muita gente não faz isso. Fica perdido nesse tempo, vou deixar depois de formado, como já está com a cabeça lá na frente, aí vamos trabalhar. E não é dessa forma.
Então a gente tem, quando eu falo uma palestra para jovens que estão se formando, ou estão em ensino médio no começo, tem essa molecada, né, que a gente fala, a gente conversa muito sobre isso. Tem que começar a pensar agora, não dá para pensar lá na frente. Ô Bruno, ô Getúlio, tem um negócio que a gente sempre fala aqui da questão das gerações, né? A gente sempre fala das dificuldades que a gente tem. E me chamou a atenção quando você fala... A famosa Gen Z, né? Geração Z tá no top. Quando você fala que trabalha com RH já há 43 anos, você já deve ter visto várias ondas, assim, né? Das gerações. O que aconteceu com a geração Z? Então, para chegar nessa geração, a gente tem um passado aí que ele era muito diferente do que é hoje. Eu, com 63 anos, que vou fazer agora, eu fui criado assim. Meu pai falou, olha, você vai estudar, quando você tiver 18 anos, você vai tirar uma carteira de trabalho e você vai trabalhar para alguém, recolher o INSS para se aposentar. O que acontecia no passado? Meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser engenheiro, vai ser arquiteto. Os nossos pais, não é por maldade, eles nos criavam assim. Você tem que seguir uma profissão, muitas vezes a própria profissão da família. Hoje não. Hoje a gente tem que incentivar. Eu tenho uma filha de 20 anos que está cursando medicina e eu tenho que incentivar o tempo todo. É lógico que eu tenho que estar de olho se algum caminho estiver errado para minar e poder ajudá-la. Mas eu tenho que incentivar e o jovem precisa disso. Só que essa geração agora, ela tem um embate muito grande com as gerações passadas e nós temos que admitir que a gente tem que entendê-los. Muitas coisas no passado não aceitariam o que eles falam hoje, só que tem muito erro nesse sistema também. Eu dou aula para jovens, eu dou aula dentro de uma universidade, para pessoas que acabaram de se formar a graduação, vão fazer uma pós-graduação, tudo juventude, 20 anos, estão na flor da idade, mas eles têm que entender que eles também têm que respeitar, porque a juventude hoje quer emprego, mas não quer trabalho. Isso é muito fato, e isso é muito ruim. Mas eu estou empregada. Eu estou com carteira assinada. Gente, desculpa, eu sou contra a CLT. Acabou, a CLT ia do passado. Já foi. Hoje em dia tem que ser prestação de serviço. E eu falo isso para a juventude. Quem é bom, é bom. Se não serve, desculpe, não é uma filantropia a sua empresa. Você tem que colocar pessoas que pensam e que essa juventude tem que entender. Ele tem que se formar. Quantos estão se formando numa área médica, por exemplo, que não tem competência para isso? Isso é ruim para o futuro e essa geração está indo na onda. Porque tudo é onda. É onda de se vestir, é onda de falar. Hoje, você pega um WhatsApp na vida, você só escuta tudo abreviado, você só escuta palavras que... Tem palavras que eu falo para minha filha, o que você quer dizer com isso? Só que eles estão levando isso para onde? Para as organizações, para os contatos. E tem um problema gigantesco aí. Eu tive hoje com uma cliente nossa, uma parceira, ela é inclusive do podcast Pode Mais Saúde, ela é uma dentista e ela falou hoje para mim que ela não contrata. Aliás, várias pessoas, isso é um perigo, é triste para a geração Z, mas várias empresas já está declarado que não vai contratar ninguém da geração Z, já nem entrevista mais. Por exemplo, ela deu um exemplinho só hoje, ela falou assim que a funcionária dela, geração Z, chegou e falou assim, aí faltou 2 dias, né? Aí, em vez de chegar, se explicar, contar o que foi, não, ela chegou cheia de direito, falando, não, eu trouxe a prova que eu tava que o meu namorado quebrou o pé, e aí eu tive que, amiga ou namorado, mas aí eu tive que ficar com ele, porque eu tinha que cuidar dele. Então você tem que me repor meus dias, você vai ter que me pagar. Eu provei que eu tava com ele, com o pé quebrado. O que tem a ver com isso? Ela deu uma obrigação para a organização, você tem que repor. Exatamente, você tem que repor. Como assim? Tipo, na cabeça deles, como assim? Que sensibilidade é essa? O meu namorado tava com o pé quebrado? Alguém tinha que estar do lado dele? Logo eu, namorada, vou deixar ele? Entende? Ela tem razão disso, só que ela não estudou, não sabe que não é assim, que as empresas não são assim. Porque hoje esse direito ela fácil. Não tem. Hoje tá fácil para eles. Não, e outra, tá fácil mesmo, porque aí ele fala, ela também fala assim, na cabeça dela, né? Então tá bom, se não quiser me dar meu dia, amanhã eu paro, eu entro num negócio de aprender mídias sociais e faço arte pro fulano de tal e vou ganhar mais do que aqui. Exatamente, mas tem o outro lado também, então... é o lado empresarial. O lado empresarial no Brasil paga muito mal. O que ele quer? Hoje nós, cinquentões, sessentões, nós não temos mercado. Eu, por exemplo, eu tenho 4 especializações universitárias. Eu tenho alguns cursos, são 58 cursos de atualização que eu tenho na minha vida profissional. Alguns, poderia ter feito mais, não tenho tempo, vou fazer. Não paro de estudar. Só que se eu for pedir emprego agora, esquece, não vou conseguir emprego. Eu sou velho para o mercado. Porque se criaram acordos coletivos que a partir de 50 anos a indenização maior. Para com isso, esquece acordo. Para que acordo coletivo? Então não é que paga mal.
Não, mas aí eu vou te falar o porquê pagar mal. Que legal esse podcast, eu sempre fico com a polêmica. Aí eu vou te falar tem polêmica já, vamos lá. É ótimo. Por que pagar mal? Porque tem muita organização mandando gente competente embora, com muito tempo de casa. Antigamente a gente escutava assim, né? Fulano tem 10 anos, 20 anos de casa. Quando sai, ganha um terreno, ganha casa. Hoje não, você saiu da empresa, você não recebe nada quase. É muito pouco, né? Em relação ao que era passado. Mas muitas organizações, infelizmente, pecam por isso. Mandam as pessoas embora com competência para contratar recém-formados. Pela metade do preço. Para metade do preço. É a mesma coisa do estágio. No meu livro eu falo sobre estágio obrigatório. É gente pegando estagiários, colocando burro de carga e pagando como estagiário, muitas vezes nem pagando. Então tem muita organização que está pecando nesse sentido. E nessas consultorias eu procuro mostrar para a organização que é o erro. Tem que dar valor ao profissional que tem experiência. O americano, para cima de 50 anos, são os melhores profissionais para eles lá. Deixa eu contar um pouquinho para vocês da experiência MMF em relação a esses vários pontos que nós trouxemos aqui. Então, o que a gente faz, Bruno? A gente faz projeto, consultoria de infraestrutura. Todas as áreas de infraestrutura, pavimentação, rodovia, ponte, viaduto, saneamento básico, água. Então, tudo que é envolvido com infraestrutura, a gente faz projeto e consultoria. Qual que é a quantidade de profissionais que tem nessa área? É pequena, né? A mão de obra é escassa. Num dado momento, um cliente nosso disse, vocês precisam, isso tem uns 6, 7 anos, ele disse, vocês precisam assumir o papel que vocês têm de empresa formadora. Aquilo ficou na nossa cabeça ali, conversei com os meus sócios e a gente assumiu isso. Então, o que a gente faz lá? Nós contratamos estagiário e na entrevista do estagiário, ele precisa saber que a coisa mais importante que ele tem para fazer é estudar. Exatamente. Você precisa estudar, você precisa se formar, a gente quer que você vire engenheiro aqui. Então, a gente tem um percentual de convergência de efetivação bastante alto. Misturado a esse estagiário, que a gente quer que vire um engenheiro e que continua, nós temos os consultores. Quem são os nossos consultores? São as pessoas que têm o notório saber, né? Então, eu tenho lá o Agostinho Ogura, que foi diretor do Semadem, que trabalhou no IPT durante muitos anos, né? Teve um cargo grande no governo federal. Então, assim, é um cara que é uma grande referência na área. E esse jovem tem que absorver essa informação. Nós temos o professor Cláudio Voli. O professor Cláudio Voli é uma referência mundial do ponto de vista de geotecnia. Então, assim, eu falo para eles, eu falo assim, vocês têm a possibilidade de falar com um cara que tem gente aí que está esperando há anos e não consegue, só que ele está toda semana com vocês, toda semana ele está com vocês. Suga o cara. Suga, pega a informação, porque o que ele é? Ele é professor, ele foi chefe da cadeira da USP mais de 50, quase 50 anos. Então, a gente faz essa mescla. E aí a gente tenta remunerar, e eu sempre falo esse discurso, e quem está assistindo a gente que é da MMF lá, vai confirmar. Se eu puder te pagar mais do que eu estou te pagando, não te pago, eu estou te roubando. Então, vou te pagar o máximo que dá para a empresa te pagar e o que a gente entende que é ok. Então, isso a gente faz também. A gente faz remuneração e tal. E esse acho que é o ponto-chave, o ponto da virada, é que a gente tem tido sucesso. Nós priorizamos principalmente as pessoas que precisam de uma oportunidade. Faz sentido isso para vocês? Lógico, Nossa, lógico. Faz sentido para vocês? É muito difícil para nós, tem sido muito difícil contratarmos pessoas de escolas públicas, faculdades públicas, abastados. Muito difícil, muito difícil. O cara chega e quer sentar na minha cadeira. Exatamente, porque é fácil. Ele quer ser o CEO da empresa, ele chega lá, ele quer ser o CEO da empresa, é ele que me entrevista, não sou eu que entrevisto ele. Entende? Mas as pessoas que precisam de oportunidade, elas não largam. E isso tem sido uma grande virada de chave. Tem um problema nisso tudo que nós viramos um foco de busca. Então as grandes empresas têm ido lá buscar. Né? E às vezes eu falo, vai. Não tem jeito. Mas é gratificante até, né? É gratificante. É gratificante e tem outro porém aqui também, que esse é um ponto de virada e que às vezes as empresas não pensam nisso. Tem estagiário que já contratou MMF. Luciano, o que você está falando? O cara foi nosso estagiário lá, ele foi roubado por uma grande empresa, ele foi contratado por um órgão estadual e virou meu cliente. Sim, ele tem o poder da compra lá naquele órgão. Aí, ó, quem que eu vou contratar? MMF, que mas já é lógico, ele sabe. A grande sacada, pelo que você me falou, a grande sacada é a base que você tem de pessoas influentes, de pessoas que têm conhecimento para poder dividir. Essa virada aí é o que é sucesso. Olha, eu queria fazer um alerta aí para você que está me vendo. Em sala de aula eu falo isso para os meus alunos. Nas minhas andanças, nos meus estudos, nas áreas que eu estive educacional, eu nunca precisei passar uma noite estudando para fazer prova.
Por quê? Eu aprendi com meu pai, graças a Deus, e falo para os meus alunos e falo para minha filha, tá na sala de aula, suga seu professor, suga ao máximo, se tiver dúvida não sai da sala enquanto não resolver. Por quê? A nossa cabeça grava. O cérebro gravou. Você assistiu, você grava. Não adianta no dia seguinte você ficar estudando para fazer prova. Você não sabe, adianta. Não aprendeu. Não aprendeu. Você aprende na sala. E quando você aprende, você não esquece. Você não esquece uma música, você não esquece um relacionamento, uma pessoa. Então você tem que sugar isso dos professores. Moçada, você que está em sala de aula, vai para cima. Ah, mas eu tenho que ir no bar com os meus amigos, eu tenho que tomar uma, eu tenho que ir na balada. E aí como é que fica? Aí você vai perdendo. Se você tem pessoas experientes, normalmente, a gente acredita, os professores são experientes, suga uma do cara, vai buscar, aprende com ele. Isso vai ser muito bom na sua vida. E a gente coloca isso, coloca para os alunos. Eu sempre, a primeira coisa que eu falo para aluno em sala de aula, você quer estudar? Você veio aqui só para tirar um 10? Eu te dou agora, você pode ir embora, você não precisa fazer minhas aulas. Mas você quer ser diferente, fica aqui. Você quer ser um profissional, você fica aqui. Ninguém sai. Todo mundo tira 10 comigo. Eu faço prova junto com os alunos, porque prova para mim não é nada, mas eu tenho que entender que ele precisa saber, e ele precisa ir para o mercado sabendo. Perfeito. Infelizmente não é assim. O mercado não é assim. Aí você pega um monte de gente, estagiários são abusados psicologicamente, coloca lá, faz serviço do que não é de estágio, não é diferente da sua organização, que você me falou que é fantástico. Mas infelizmente o mercado é assim. Tem muito empresário que age dessa forma. Mas a tendência desse empresário, quando ele sobe, é cair rápido. Mas tem um detalhe aí na questão do empresário, da empresa, igual quando você voltou que falou que paga mal, é que nós estamos num país que não ajuda muito, né? Sim. O Brasil, por exemplo, já voltando primeiro ali na geração Z. Eu até tenho funcionário aqui da geração Z que é diferente da grande maioria. Todo caso tem suas exceções, né? Sem dúvida. Então a grande maioria da geração Z tem dado problema sim, nessa questão de entender como é que funciona o mercado, de entender como é que funciona até a vida, mas tem pessoas, tem as exceções, que é o caso das pessoas que eu tenho aqui, inclusive. Mas o problema de salário não é bem salário. Por exemplo, a geração Z, ela acha, né? Não é bem assim, essa não é a verdade, que ela pega e, não, eu com o celular na mão fico milionário. Então aí qualquer salário é pouco mesmo, né? Se ela acha que com o celular na mão ela vai ficar rica, se ela... Tem casos, o Luciano mesmo já trouxe aqui uma sobrinha dele, que ganha muito dinheiro com a internet, tem um dos funcionários dele, além de ser funcionário dele, ganha muito dinheiro com a internet também, né? Então tem casos que ganham dinheiro com a internet, mas não vai ser todos, não é todos os jovens que vão ganhar dinheiro com a internet, não vai dar, que não é. Entendeu? Então... se o jovem souber que não, eu preciso também ter aquele emprego para ganhar meu dinheiro, que não é assim, eu vou largar tudo e é certeza que eu vou ganhar dinheiro na internet, ele tem que primeiro ter essa consciência. Aí também valorizar aquele dinheiro que é oferecido. Porque muitas vezes, tem muita empresa honesta. Muitas vezes, o que a pessoa paga parece que nós falamos, nossa, aquela empresa, ela ganha tanto, e ela paga tanto pelos funcionários, tanto, mas dali tem todo o custo da empresa, incluindo o nosso governo, o imposto. Exatamente. O imposto daqui é um absurdo. É o sócio mais rentável, né? Exatamente. Então, é um absurdo que se paga para o governo. Então, eu posso avaliar pela minha própria empresa. Então, é muito imposto que se paga. Eu gostaria de não dar esse dinheiro para o governo e dar para os meus funcionários. É porque a gente não tem o retorno, né? A gente dá o que dá para eles. Mas quando eu falo assim, pagar mal, não é só o salário. Por exemplo, tem empresas que fornecem vale-refeição, aí fala que benefício vale transporte. A obrigação legal já não é benefício, já começa por aí. Mas na hora de contratar, contrata muito mal. Tem muitos donos de organizações que não sabem quem são seus funcionários. Você tocou nesse ponto, poxa, vou fazer um parênteses aqui e vou te devolver. Hoje eu fiz o processo de integração de uma engenheira que acabou de chegar lá na MMF. Então, e aí desculpa eu ter te interrompido, Bruno, mas foi importante porque é o seguinte, o que eu estava conversando com a engenheira? Eu estava explicando para ela o seguinte, quando você entra aqui na empresa, a primeira coisa que você precisa fazer é sua ambientação, sua integração. Você precisa conversar com todos os sócios e entender o que cada um dos sócios faz aqui. Isso a gente não aprendeu do dia para a noite. São 12 anos você vendo que às vezes entra um funcionário e sai e um dos sócios nem conheceu. Então isso não pode acontecer. A pessoa entrou, ela tem que conhecer a empresa, tem que saber o que aquele sócio faz, qual que é o papel dele dentro da empresa, se ela pode fazer uma mobilidade interna, né? Porque isso já aconteceu lá várias vezes. A gente tem essa coisa de acontecer várias vezes. Então, muitas vezes a pessoa não conhece o seu funcionário. A integração é fundamental. E aí eu me surpreendi hoje, né? Isso aconteceu hoje, por isso que eu tô com isso tão latente assim. Ela tem outros negócios. Ela falou assim, Luciano, acompanha o que vocês fazem, vocês salvam vidas, eu queria isso pra mim. Pagar mal, às vezes a gente não tá falando só de grana. Exatamente, falei isso.
Exato. Eu vou além, hein? Tem que compensar para a pessoa estar lá, né? Tem pessoas que são contratadas na empresa, não conhecem nenhum ambiente de trabalho onde vai trabalhar. Aí chega para trabalhar, encontra um ambiente sujo, imundo, porco, pessoas ruins e vai trabalhar ali. Por que não admitir? Porque nós como funcionários, eu tô procurando emprego, eu tenho que admitir a empresa também. Antes eu tenho que saber, não é só o valor financeiro. O que a empresa me entrega? Eu tenho um bom ambiente de trabalho? Eu tenho um ambiente limpo, eu tenho um ambiente claro, um ambiente que me propicia um bem-estar. Eu passo mais horas dentro da empresa do que dentro da minha casa. Eu na sua fala, só para concluir, além do que a minha empresa me entrega, eu vou falar a fala da minha empresa agora, onde os funcionários estão indo, estão bem, e nem todos são CLT. Tá? A maioria é contrato de trabalho. Parabéns. PJ. Só que a empresa entrega para eles o que? Principalmente esperança de futuro. Nós temos aqui um projeto com todo mundo que aqui, inclusive como é PJ, a gente fala, olha, não trabalha com a gente não, cresce. Trabalha com a gente no tempo que você tem lá, pode fazer pro outro também. E faz assim, ó, se consegue atender fulano nesse meio tempo, atende. Até porque não é todos os horários que tem o podcast, né? Então, eles estão aqui com a gente no horário de podcast. E aí no outro horário, não, te ajudo aqui na sua empresa, vamos lá. Você tem empresa, não é PJ? É sua empresa com a minha empresa. Então a sua empresa tem que crescer mais também. Você tem a gente como cliente, tem que ter outros também. Saber onde vai chegar. Isso, e além de... Então a sua empresa também pode ser minha sócia amanhã. Exatamente. Entendeu? Então hoje eu tenho... Exatamente. Um dos meus funcionários é meu sócio no outro estúdio. Parabéns por isso, Que é o hein? Ale. Ale, parabéns, Ale. Tô felizão por você. Empresário Ale. É isso aí, hoje ele é empresário. Ele começou comigo nesse estúdio. Esse estúdio, ele é meu braço direito, né? Mas continua sendo só meu, mas como ele cresceu? Vamos abrir um outro, então olha, no outro você vai entrar como sócio. Vamos lá, tamo junto. Exatamente, Tá, é saber então, onde você pode isso. chegar junto, porque assim, nós temos que ser parceiros. Quem é contratado tem que ser parceiro da organização e vice-versa. Quando eu falo pagar mal, é porque muitas vezes paga um salário e não dá condições de trabalho, não dá condição de uma cadeira, um ambiente agradável, não sabe aonde vai chegar. Aonde eu posso chegar na sua empresa? Poxa, eu participei alguns anos atrás, eu estava desempregado, e eu fiquei 33 meses desempregado com toda a experiência. Eu tinha 20 e poucos anos de vida profissional. E eu participei de um processo, tinha 350 candidatos para uma vaga de gestor de RH. E eu cheguei em quarto lugar, fui fazer entrevista com com o diretor da empresa. E ele perguntou, onde você quer chegar? Eu falei, eu quero o seu lugar. Lógico que eu não fui contratado, porque o pensamento dele é errôneo. Eu falei para ele, se você estiver esperando que eu fique sentado aqui esperando as coisas acontecerem, não. Você que vai procurar um lugar melhor, porque eu quero o seu lugar. Mas não queria tirar ele de lá, eu queria crescer na organização. E ele não soube entender. Então a gente precisa, não é só pagar financeiramente, é pagar com condições e saber exigir. Então a geração Z está sofrendo muito com isso, porque eles querem emprego, mas não querem trabalho. Isso é muito difícil. E a gente percebe isso. E aonde vai chegar daqui a pouco? A gente não vai estar aqui para ver. Eu falo para minha filha, eu vejo tanta gente na área da medicina fazendo cada coisa errada, na área da estética. Veja esses vários casos aí de estética pela internet, mutilando, matando pessoas. Por quê? Porque a formação não tem a base. É gente que está passando, as universidades passando, gente que não tem competência para passar. Isso é muito ruim. Eu vou fazer um depoimento aqui, que eu posso ser criticado no futuro, mas eu sou uma pessoa muito franca e aberta, pela minha experiência profissional. Nós, como professores, a gente tem que tomar muito cuidado com organizações que chegam para você, entre aspas, te dizem assim, se você começar a reprovar alunos, próximo semestre você não tem aluno para dar aula. Olha que absurdo chegar num ponto desse. Eu não quero saber disso. Se tiver que reprovar, vou reprovar. Eu prefiro não estar na organização, mas olha a que ponto chega. Então vai passando todo mundo. Pelo dinheiro, né? Vai passando tudo. Vão passando. Porque eu preciso de aluno para fazer matrícula. Não pode. Não é assim que a gente vai crescer esse país. O país tem muitas dificuldades, mas é um país maravilhoso. Sem dúvida. A gente não tem nada, não tem guerra, não tem malemóvel, não tem nada. Vê os outros países como estão sofrendo. Só que aqui a gente precisa crescer no pensamento. Ô Bruno, assim, a inteligência emocional ela é importantíssima, eu entendo, em qualquer tipo de relação. Seja uma relação funcionário e trabalhador, seja uma relação parceiro de negócios. Quais são os sinais que a gente tem que buscar de que você está ali falando com uma pessoa que tem uma inteligência emocional desenvolvida, que tem ali esse elemento dentro dessa pessoa? É óbvio que quando você vê a pessoa só no jeito dela se expressar, já tem alguns sinais. O que mais que a gente pode observar? Primeira coisa, tenta se colocar no lugar dela. Veja as reações que ela está tendo
como ela trata os assuntos, como ela te aborda, como ela te coloca. Se ela coloca só no eu, quando a pessoa coloca só no eu, ela não tem inteligência emocional. Inteligência emocional foi feita para a gente trabalhar em conjunto, trabalhar no outro. Lógico que você vai desenvolver o que é bom do seu, mas se coloca no lugar do outro. Você começa a perceber. Ó, essa pessoa está indo por um caminho legal, ela não tem inteligência emocional, ela não gosta disso, ela quer... Porque hoje todo mundo quer vender tudo. Não é só a venda. Você tem que ter o parceiro. Você vendeu, você tem que ser parceiro. Não é aquela venda que você vendeu, tchau, vai embora. Não, você quer que ele volte toda hora. Você quer que ele te indique toda hora. Você quer que ele esteja do seu lado. Então... o pessoal tem um conceito de venda muito errado. Só para pegar esse ganchinho aí, eu vi os comentários foram muito pertinentes. Eu vi não era meme, uma postagem, né? O pessoal acabando de vender e aí comemorando, não sei o que e tal. Aí no comentário um cara falou assim, pelo nível da comemoração, o cara do outro lado se ferrou, né? Porque, de fato, uma venda não é tipo, ferrou, ganhamos demais e tal, não. É um negócio onde você até tem que dar os parabéns pra pessoa. Parabéns, você conquistou isso aí da gente, hein? Conseguimos te passar. E a gente nem tá tão feliz assim, tá feliz pelo negócio que foi fechado, né? Não é tipo, ganhei, tipo, se livrou de algo, né? Não existe isso. Duas coisas que eu vejo muito bem, exatamente, essa questão aí. A venda, o cara, muito obrigado. Pô, obrigado? Tá errado, essa venda tem alguma coisa errada aí. Na vez você tem até que dar o parabéns, mas de verdade mesmo. Parabéns porque a pessoa acabou de conquistar um negócio. Por exemplo, aqui. A pessoa acabou de me fechar um negócio comigo para fechar um podcast. Eu dou parabéns. Parabéns pela sua inteligência de saber que você está adquirindo o negócio certo para crescer a sua autoridade. Parabéns aí pelas conquistas que você vai ter daqui para frente, de fato. E o tempo está escasso aqui. E hoje eu quase não estou conseguindo dar parabéns, porque quase não tem espaço aqui, né? Tivemos que abrir o outro. Uhum. Então, quer dizer, é um produto realmente que vale o que a pessoa está pagando. Então não é tipo assim, nossa, consegui, me livrei. Entendeu? Então, é isso. E outra coisa que me arrepia é quando o vendedor vai, aquela coisa antiga, né? Acho que ninguém quase fala mais isso, mas quando fala até dói meu ouvido. O cara fala assim, não, o cara ali é um bom vendedor. Mas não, para ser um bom vendedor tem que ter lábia. Não, pelo amor de Deus. É lábia, quer dizer, não existe. O cara não tem que convencer o outro na lábia, na tal da lábia, que aquilo é bom. Não, você tem, ao contrário, tem que entender a necessidade do cliente. Se você tiver como conseguir aquele produto dentro do seu negócio que vai atender aquela necessidade, fechou. Entendeu? Não é convencer o cara, não, eu tenho uma coisa aqui que vai ser bom para você. Não. Se não for bom para você já antes de oferecer, se não for a sua dor, essa venda já está errada. O vendedor tem que vender o seu produto. Tem um cara que eu acho fantástico, é o dono da CIMED. Pergunte para ele qualquer lugar que ele fala. O vendedor não é aquele que vende o produto, entrega e acabou. É aquele que entrega e aquele que comprou o produto dele vai vender o produto. Esse é o vendedor da empresa dele. Quem vende é o cara que comprou. É o cliente. É o cliente. Então, um dos meus melhores vendedores aqui. Aí, tá vendo? Verdade. Então, meu cliente já apresentou um monte de gente. E não foi só 2 podcasts não, né, Luciano? Lógico que não. Você sabe que a minha vida inteira... 2 podcasts recentemente. Tem um 2 podcasts no estúdio novo. Tem o de Geotecnia, que é o André, né? Tá aqui. Fala que aí um ainda fala do outro, apresenta o outro. É isso mesmo. Eu sempre tive pavor de vendas. Eu sempre falava, se o dia tiver que vender, eu vou morrer de fome. Eu sempre falei isso. Mas nas organizações que eu trabalhei num espaço de eventos, que eu fiz lá 800 e poucos casamentos, eu era diretor do espaço, eu mais vendia. Vendia mais que o pessoal de vendas. Porque vendas é isso. É exatamente isso. É apresentar para alguém alguma coisa que vai cobrir a necessidade dele. Eu só fazendo um parênteses, voltando, quando a gente falou que tem empresários que não conhecem seus funcionários, pega o dono da van, que conhece todos os funcionários dele. Quantos 1000 funcionários esse cara tem? E não é só funcionário, não. A minha esposa faz negócio com ele, né? Ela trabalha 30 anos lá na de Figueiredo. Aí, quando ela é da área comercial, quando ela vai para lá, ele recebe ela no aeroporto de helicóptero. Vai até a empresa dele com o helicóptero dele. Olha o nível do atendimento do cara. Quer estar assim com as pessoas, né? Eu soube de então, negócios... comprador, parceiro... Eu soube de negócios de parceria que ele fez, que ele deu viagem para a Europa pro cara e alguma coisa. Porque, poxa, você tem que comemorar. Eu penso assim, se eu estou vendendo alguma coisa, quem comprou, eu vou ligar para ele e falar, nós conseguimos, você conseguiu junto comigo, parabéns. Eu começo por aí. Esse é o negócio. Mas, infelizmente, tem muita gente que não faz. Tem muita empresa que é fechada nesse sentido. Que não quer saber do lucro. E dessa forma é muito ruim.
Por isso que vão caindo. Não, eu acho que esse é o ponto, né? Seu negócio ele vai sendo consumido por esse seu desejo de lucro. Exatamente. Muito dos casos lá, isso é normal, a gente às vezes não ganha nada. Não ganha nada no sentido de não ter o lucro naquela operação. Eu vou ter ali o funcionário que trabalhou, eu vou receber o meu salário e tal, a gente zera o lucro numa operação, mas que a operação é importante. Tem negócios que a operação é importante, né? É importante eu trabalhar no Rodoanel, como eu estou trabalhando agora. Lá eu tive um lucrinho, mas é importante trabalhar no Rodoanel, por exemplo. Se tiver que reduzir o lucro, como foi o caso, é importante trabalhar nesse empreendimento. Fez muito disso. Tinha alguns magazines na época de vender CD e DVD que você fazia a conta no final das contas, que lá você dá bonificação, você dá não sei o que e tudo mais, e tudo, no final das contas praticamente não dava lucro, mas para você estar num magazine nome tal, com seus artistas lá nas gôndolas, valia a pena. Isso a empresa rodou, né, Getúlio? Você manteve os funcionários, você manteve o negócio, pagou o aluguel, girou. O negócio é aquele, às vezes você ganha um pouquinho mais aqui, menos ali, mas o importante é você estar junto com o seu parceiro, junto com a sua organização, fazendo girar e fazendo com que ela se torne uma boa organização. E aí tem muita gente que não pega. Quantas empresas, aí eu falo das empresas familiares, quantas empresas que os pais, ricos, milionários, deixaram para os filhos acabaram com as empresas. Acabaram, várias empresas famosíssimas, não vou falar nome porque é muito deselegante, mas vários acabaram. Empresas de tradição. Ô Bruno, você trouxe vários exemplos aqui de trabalho que você fez, né? Você trouxe um agora que você vendia festa. Em que momento a inteligência emocional, a autoajuda, o autoconhecimento se tornou parte central da sua vida profissional? Então, eu sempre trabalhei em recursos humanos, comecei minha vida profissional como office boy em recursos humanos. Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a perceber que eu precisava ajudar as pessoas, porque eu sempre quis fazer isso, sempre quis fazer. E no momento que eu comecei a me dedicar nas organizações, a ajudar, a entender os meus antigos funcionários, poxa, eu preciso entender qual é o problema. Eu tenho um funcionário com problema, saiu de casa legal, eu sempre fui um cara muito aberto. Joguei aberto, olha, eu não quero que você me engane, mas eu vou te ajudar. Eu sempre pensei, meu funcionário chega para trabalhar e não está bem, aconteceu, morrer alguém da família, vai para casa, tchau, você não vai produzir ruim. Se você produzir ruim, meu cliente vai estar ruim. E eu comecei a perceber isso lá atrás, na minha vida profissional. E depois, quando eu fui trabalhar em espaço de eventos, que eu fiquei praticamente 10 anos, eu comecei a trabalhar, lógico, só com felicidade. Eram noivos, debutantes, e as empresas corporativas fazem seus eventos. Aí eu comecei a entender a cabeça das pessoas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Por que os noivos querem isso? Qual é a emoção que você quer nesse casamento? E foi maravilhosamente, porque isso cresceu demais a inteligência emocional em mim. Eu aflorou demais. E eu trouxe isso para a sala de aula. Porque eu tenho alunos que são muito retraídos. Eu tive uma aluna no ano passado que ela falou para mim, professor, eu falei, poxa, quem é CLT? Alguns levantaram o braço e falei, por enquanto, vai parar. Eu sempre incentivo, abre sua empresa. Ah, professor, mas eu não tenho lugar. Gente, você não precisa ter uma empresa grande. Quantos lugares você vai num salão de beleza num bairro pequeno, você não tem nem vaga para ir num salão no sábado, está lotado. É uma empresa pequena. E uma das alunas me deu uma lição, me deu um retorno tão maravilhoso, quando eu falei para ela, poxa, o que você sabe fazer? Ah, sei fazer sobrancelha. Falei, por que você não continua trabalhando CLT? Faz de sábado, começa a ter uma parceira aqui, uma parceira e uma cliente. Hoje, há pouco tempo, ela abriu uma empresa. Há pouco tempo, ela abriu uma empresa dela de sobrancelhas, deixou de ser CLT. E ela falou, pô, professor, aquilo que você me falou em sala de aula, valeu. E hoje eu sou uma empresária. É muito legal. A gente precisa desenvolver isso. Então, quando eu falo hoje, tudo que eu faço, eu busco colocar a inteligência emocional. Entender, eu me coloco sempre no lugar do outro. Entender qual é a necessidade para poder fazer. Hoje eu faço parte também, eu não coloquei na biografia, mas eu faço parte de uma gestão do SUS, como um conselho de uma UBS. Eu sou conselheiro desde 2017. Poxa, a gente vê tudo, né, no SUS. Tudo. O SUS é maravilhoso. E muita gente acha que não, mas o SUS é maravilhoso. O SUS tem tudo. É saber procurar, saber colocar lá essas mentiras, falta isso, falta aquilo. Gente, não é assim, não é. Eu estou desde 2017, então a gente procura entender as pessoas, é o acolhimento. Eu dou treinamento, eu dei treinamento na UBS. É o acolhimento. Como é que você recebe a pessoa? Como é que você atende um paciente? Porque ele vem te procurar, ele está triste, está magoado. E é isso, a gente vai desenvolvendo e vai disseminando o nosso trabalho, que é muito gratificante. Quando eu estava me preparando para a gente bater esse papo aqui, eu vi um termo que você usa aqui, autoconhecimento é poder.
né, para o empresário, para a empresária que está assistindo a gente aí e que quer se conhecer, quer ter esse autoconhecimento, por onde ele pode começar? Bom, vou falar depois do meu livro, mas ele tem que começar pensando nele. Todo dia de manhã eu sempre falo, quando você levanta, você tem que olhar no espelho e falar, hoje eu vou ser Fox, para não falar outra coisa. Hoje ninguém me segura, porque hoje eu vou para cima, eu sou bom no que eu faço. Você tem que entender, analise como é que foi o seu dia anterior, hein? O que você fez no seu dia anterior? Foi ruim? Você errou aqui, errou ali? Melhore. Busque melhorar as coisas para nesse dia você ser chamado de uma pessoa bacana, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que agregou no meu dia a dia. Então você tem que se conhecer, saber quem é você. Não dá para a gente esperar as pessoas nos rotularem. Quem é tal pessoa? Quem é... Não, eu tenho que saber quem é o Bruno. Quem é o palestrante Bruno, o professor Bruno? Quem é o consultor Bruno? Eu não tenho que ficar esperando um cliente meu falar, mas é aquele cara bacana, aquele cara que ensina. Não. Qual é a minha essência de vida? O que eu faço? Eu aprendi, eu sempre falo assim, que eu sou uma pessoa de 4 Hs. Eu tenho honestidade, humor, humanidade e humildade. Faltava para mim humanidade quando eu entrei no Rotary Club. Para fazer para as pessoas, atender as pessoas. Trabalhar de graça não é financeiramente, mas eu ganhei muito com isso. Então eu sempre falo, quem é o Bruno? Não é aquele Bruno que as pessoas estão vendo, grande, baixo, narigudo, não! O Bruno é aquele cara que ajuda, aquele cara que transmite, que dá alegria, que dá... Eu coloco posts nas minhas redes sociais de autoajuda, é muito legal isso. Para as pessoas entenderem que a resposta muitas vezes vai estar nele. Quando eu falar no meu livro, eu vou explicar sobre isso. Hoje, Túlio, tem os 4Hs, bacana, parabéns. Legal. Hoje, Túlio, a gente já fez alguns treinamentos que foram parecidos, né? Nós fizemos em vertentes diferentes, mas nós já fizemos alguns treinamentos parecidos. E quando você traz aqui, Bruno, essa questão da gente se conhecer, eu tenho certeza, né? Até porque eu já ouvi isso algumas vezes, que a pessoa fala, mas como é que é esse negócio de se conhecer? E eu tive algumas respostas assim num treinamento que o ex-sócio, ele foi me levar. Porque eu sou um cara que eu me entendo assim bastante aberto. E eu fui vendo o quanto eu era turrão também. O Túlio sabe um pouco. O Túlio sabe um pouco. Mas aí, assim, e aí ele me convidou para um treinamento, né? E aí eu topei rapidamente. Ele demorou 2 anos para a pessoa que convenceu ele fazer, para ele fazer, e eu me convenci rápido, porque conhecendo, todos os filtros que ele tinha eram super maiores do que os meus. Então, se ele topou, é um negócio legal. E aí, tá. E aí ele falou o seguinte... mas eu vou te levar lá. Era em outro município. Eu olhei para ele e falei assim, precisa? Faz parte do treinamento? Ele falou, não precisa, eu vou lá só para te apresentar as pessoas. Eu falei, você não vai. Cara, faltava uns 25 dias para o treinamento. Foram 25 dias de briga. Eu falei, você não vai, você não precisa me apresentar para ninguém, eu vou chegar lá e me apresento. Como onde já se viu, né? Assim, assim, se conhecer é isso. E aí quando chegou... Tava precisando do curso mesmo. Quando chegou lá, que eu vi a atividade, se ele tivesse falado assim para mim, faz parte... Não tinha conversa, faz parte, ele vai me levar, acabou. Mas ele não falou. E não foi estratégia da parte dele. Foi dentro do jeito dele, do eu dele ali, de não falar que não precisa. Isso gerou um baita transtorno. Mas eu, assim, começou o treinamento, comecei a chorar. Já comecei a chorar e vi. E pude ver o quanto eu era turrão, o quanto eu era inflexível a partir de um ponto de vista que eu tinha convicção de que eu estava certo. Entende? Não existe certeza absoluta de nada. Lógico que não. Já não existe certeza absoluta. Eu tenho um treinamento que eu faço, uma imersão de 8 horas. Muito bom. É uma imersão de 8 horas de inteligência emocional. Só que o que acontece naquela sala é uma coisa assim fantástica. Chama Transforme-se. Fecha um grupo, vai lá, o pessoal faz, mas eu sempre coloco, um se coloca no lugar do outro. As pessoas choram, as pessoas saem de lá realmente transformadas. Eu não posso falar o que tem lá dentro, porque acontecem coisas fantásticas, maravilhosas. Eu choro, toda vez que eu participo eu choro. Eu choro em casamento, porra. E eu vejo a transformação das pessoas lá dentro. E esse treinamento é muito importante, porque tem gente que não consegue se descobrir. Tem gente que consegue viver do passado. Tem gente que traz aqueles problemas do passado até hoje, administra a sua empresa com problema do passado. Eu citei há pouco tempo no podcast de uma pessoa que num treinamento eu descobri que ele tinha um trauma porque quando era pequeno ele queria comprar um caminhão, não comprou um caminhão. Caminhãozinho? Caminhãozinho. E depois do treinamento eu tive na sala dessa pessoa, levei um brinquedo, um caminhão, até hoje está na empresa dele e ele é um grande empresário.
Porque traz o passado. Então a gente precisa entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas entendam que ela pode mudar, que ela pode se transformar. E isso é o intuito desse treinamento. É muito legal. Ô Bruno, quais são os impactos? Os impactos. Eu queria saber quais são os impactos que esses traumas da infância trazem pra gente no dia a dia profissional, na vida adulta. Desculpa, Túlio. Esses impactos de maltratar as pessoas. Primeira coisa é colocar aquela barreira. Eu tenho medo. Tem muita gente que não encara. Tem medo porque no ano passado fizeram isso com eles. Eu tenho uma parte no meu livro que um amigo meu escreveu e deu para mim essa cortesia, chama Você Vai Ver. Tem muito a ver com o que você me perguntou. Porque assim, quando eu era pequeno, eu estudava na escolinha, minha mãe falava, olha, agora você vai estudar no ginásio, você vai ter professora, vai ter matemática, vai pro ginásio, matemática, inglês, português, vai ter prova bimestral, você vai ver. E eu começava ali, você vai ver. Aí depois que eu fiz o antigo ginásio, né, fui pro antigo colegial, agora você vai ter prova trimestral, você vai fazer trabalho em grupo, vai estudar, você vai ver. Aí, mãe, vou começar a namorar. Vai namorar, você vai ver o que vai acontecer com você. Espera, ela não vai deixar você fazer nada, não vai mais jogar bola, não vai ficar com os amigos, você vai ver. Aí, mãe, eu estou estudando, vou fazer faculdade. Vai fazer faculdade, você não dorme mais, vai fazer TCC, vai passar a noite fazendo TCC, você vai ver. Mãe, agora eu tô namorando. Tá namorando? Vou casar. Mãe, vai casar? Dorme agora. Depois você não dorme mais. Você vai ver. Você vai comer a pizza que a tua mulher quer. Isso é verdade. A pizza é verdade. Você vai comer a pizza que a tua mulher quer. Você vai fazer o que quer. Você vai viajar. Esquece seus amigos. Minha esposa tá grávida. Então dorme agora, porque depois você não dorme mais. Você vai ver. Gente, eu passei 62 anos da minha vida escutando você vai ver, e até agora eu não vi nada. Eu não vi nada. Porque as pessoas não estimulam a gente. Não era de maldade. Eu não vi nada até agora e eu escutei a vida inteira. Você vai ver, tá no meu livro isso. É filho picado. Vai, Getúlio, eu te interrompi aqui, continua, você vai ver. Não, você vai ver. Na verdade, assim, a inteligência emocional, não, o emocional, realmente ele carrega uma carga violenta. Então eu vou dar 2 exemplos, até quero que você faça um comentário. Tem casos, esses até que não, mas tem casos que você precisa tirar, que quando prejudica a empresa, quando prejudica os outros. Mas eu tenho 2 exemplos pertinhos. A minha esposa, por exemplo, ela hoje, graças a Deus, ela ganha bem, ela compra roupa quase todo dia. Toda semana ela tem roupa nova, ela compra roupa e tudo mais, e gasta bem mesmo. Graças a Deus ela ganha bem. Ok, o dinheiro é dela, mas tem um fundo emocional e ela sabe disso. Ela disse que quando ela ia na igreja, e aí com aquelas moças novas, tudo mais lá, e ela não tinha roupa bonita. E a igreja já, né, não era igreja de pobrezinho, então, assim, todo mundo com roupas mais bonitas e tudo mais, né, e ela mais pobrezinha. E aí as amigas, tipo, excluía. E teve amiga que até chegou a falar, que aí, tipo, a amiga de verdade, né, fala assim... Nossa, por que todo mundo chamou a fulano para aquele passeio e não chamaram eu? Aí a amiga de verdade, para piorar tudo, né? Não, é que elas acham que você anda muito mal vestida e tal, então elas têm vergonha. Olha o que ela causou na cabeça dela. Então, exatamente, a amiga ferrou mais ainda, né? Aí ela se sentiu humilhada, ficou muito chateada, né? Chorou, e ela conta isso até hoje, né? E aí ela sentiu mesmo que tinha essa discriminação por conta dela ter as roupas pobrezinhas. Aí quando ela começou a trabalhar e ganhar o dinheiro dela, pronto, o dinheiro começou a ir tudo em roupa, aí mudou. Ela é maravilhosa, né? Se veste muito bem. Hoje ela podia dar conselhos de moda por aí, Foi esse trauma que trouxe. Mas o Às trauma vezes uma simples frase te leva a um trauma. Né? Exato. E no meu caso, por exemplo, né? Todo mundo tem vários traumas, mas um trauma que até o pessoal brinca comigo hoje... Como eu tive 12 irmãos, né? Então era tudo muito escasso. Uma das coisas que eu mais lembro é que quando minha irmã trazia um bolo Puma, que já era raro ter bolo Puma em casa, né? O bolo Puma ainda era dividido em 15 pedaços, né? Porque era 12 irmãos, mais a mãe, mais o pai. Então você ficava com uma fatia quase transparente do bolo Puma, né? Então você não tinha muita coisa. E depois só comia farelo, não tinha mais nada mesmo, né? Então passava vontade ali. E aí sempre faltando. E se vacilar, você vai no almoço, 12 irmãos... Se vacilar, você fica sem a sua mistura ali, né? Sem o seu pedaço. Tem irmão que até tomava mesmo, sumiu o meu. E aí hoje o pessoal tira sarro de mim, porque hoje, graças a Deus, com a mesa farta, e aliás, muito farta, né? E tem bife à vontade, aí sem querer, às vezes a minha esposa... Aí eu pego aí acabou de pegar e tal. Aí fala assim,
aquele outro ali pode separar pra mim, tá? Sabe o que o Túlio, ele sempre dá esse exemplo. O negócio dele com a comida é brabo. Você sabe que eu tive um trauma também, logo no meu começo de carreira, vida profissional, lá em 1980 e alguma coisa, né? Meu pai se separou da minha mãe, e nós ficamos na minha casa, era eu, minha mãe e minhas 2 irmãs, nós ficamos 7 meses, eu trabalhava, fiquei desempregado no comecinho, eu fiquei 7 meses comendo arroz, batata e ovo. Arroz, batata e ovo. Mas eu não tinha preparado a inteligência emocional, foi o que eu falei, eu fui me preparar depois, infelizmente. Chegou um momento da minha vida, comecei a ganhar, a ter meu dinheiro, eu achava que eu tinha que comer de tudo. Aí eu gastava meu dinheiro em comida. Viu? Traz aquele... Engordei pra caramba, engordei, comprava coisa que não tinha nada a ver, as comidas se perdiam na minha casa. Olha que absurdo, porque é um trauma. Eu tinha que ter dado valor, hoje eu daria valor. Exato. Eu quero então que você comenta sobre isso, né? Como mudar ou como passar por cima. Depois só desse comentário de que ele falou do ovo, eu lembrei, acho que você já ouviu essa também. Eu era novão também, olha as necessidades que a gente passava, né? Aí, tal, um dia acordei pra trabalhar, minha mãe que fazia a marmita de todo mundo, olha, levava a marmita, né? Aí a marmita de todo mundo e tal. Aí eu fui levar a minha marmita, aí eu abri, eu falei, ah não, mãe, poxa vida, aí demais. Aí por que era demais? Falei, poxa mãe, além da mistura ser ovo, a senhora bota meio ovo, mãe? Dividiu com alguém ali da família. Dividiu metade do ovo pra cada um. Passamos cada A gente uma. precisa dar valor. E olha, tem muitos pais, você que é pai, cuidado com a educação do seu filho. Não sou expert nisso, mas não adianta você dar tudo pro seu filho. Seu filho tem que ter necessidade, não passar fome, nada disso. Mas ele tem que saber qual é o valor. Por isso que nós chegamos Quanto aqui, né, custa? Luciano? Graças a Deus. Graças a Deus. Quanto custa cada coisa que você coloca na mesa? Porque se um dia te der uma dor de barriga, ele vai ficar órfão da tua ajuda e você não sabe o que você vai fazer na vida. O teu filho não vai saber o que vai fazer. Então deixa ele passar perrengue, deixa ele passar apertado, deixa chegar no final de semana, ele quer sair, não tem dinheiro, você falar que não tem, mesmo tendo, deixa ficar em casa, deixa dar valor. É assim que a gente precisa criar os nossos filhos e as pessoas não fazem isso. Muito bem, e você que é da inteligência emocional, e esses traumas, o que a gente faz? A gente ri deles igual eu tô fazendo, é isso? O sarro? Esses traumas, o que a gente faz com desculpa. eles? Ri deles, o que a gente faz? O trauma a gente tem que trabalhar, é pensar, por que eu trouxe esse trauma? Então o que aconteceu? Eu vou deixar acontecer? Não. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou encarar a situação? Eu vou querer que alguma pessoa passe por isso? Não. Então eu vou dividir experiência. Eu vou ajudar essa pessoa. Muitas vezes a gente percebe as pessoas ruins, psicologicamente não estão legais. Costa do lado, conversa. Quantos patrões não chegam para o seu funcionário e descobrem o que está acontecendo? Chega do lado, vai conversar, vai descobrir. De repente ele tem um trauma. Não falei de um trauma de um caminhãozinho que mudou a vida do empresário. A gente precisa passar por isso. Não dá para falar, ah, tá bom, passou. Não, tem traumas que vêm até hoje. Esse empresário com 50 e poucos anos, um trauma da vida inteira com 50 anos por causa de um caminhãozinho. Só que ele tinha dinheiro para comprar um caminhão de verdade. Mas ele queria o de plástico, pequenininho, que eu pus na mesa do cara e mudou a vida dele. Sabe que nós fizemos isso uma vez? Interessante, gostou de conversar assim, né, num podcast. O meu irmão carregou um trauma, que aí ele, na época da escola, já não tinha muito dinheiro, né? E aí teve um amigo secreto. E aí ele comprou o presente do amigo secreto, fez o maior esforço, minha mãe fez esforço pra ele comprar e tal. Aí foi lá e começou, né? Era 35, quase 40 pessoas na classe. E presente pra um, e presente pra outro, e o outro nome do outro, e tudo mais. E aí acontece que acabou o amigo secreto e não falaram o nome dele. Ele ficou sem presente. Ele, criança, né, molequinho, carregou o trauma até velho. E ele nunca mais entrou no amigo secreto. E ele sempre falava, não, amigo secreto, não, eu uma vez, tal, com aquela tristeza, sabe? Aí eu fiquei sem. E a professora, né, nem pra ter sensibilidade, eu dava o meu, né? Só ele veio de dar o dela pra ele, né? Mas não, carregou aquele trauma até mais velho. Aí a gente foi ter um amigo secreto da nossa empresa, né? Aí ele não entrou também. Aí e tal, aí começou a distribuir o amigo secreto. O primeiro nome do amigo secreto sorteado chamou aqui o amigo tal da empresa, quer chamar o nome que saiu aqui? Juarez e tal. Aí a gente deu um presente para ele. Olha que legal. Sem ele ter o amigo secreto. Aí pra tirar aquilo, né? Ele riu, todo mundo aplaudiu. Isso aí, tá vendo? Então essa é pra descontar aquele lá. E ganhou o presente lá do amigo secreto, hein? Naquele você entrou e não ganhou. E nesse você não entrou, mas ganhou. Depois disso ele passou a entrar de novo?
Como? Depois disso ele passou em Eu acho que ele entrou no outro ano, que a gente Aí falou, muda, né? né? Não, Muda o isso mesmo, pensamento. isso não É, entrou. porque acabou, entrou, né? Acabou. Muda o pensamento, Acabou. tirou. Entrou aí porque já virou brincadeira. Agora você vai entrar, não tem mais o que falar. A gente precisa Isso mesmo, perceber o bem outro. lembrado, entrou. Precisa perceber o outro. É. O ser humano tem que perceber. Nós não nascemos para viver isolado. As árvores não comem do seu próprio fruto. O rio não bebe da sua água. Nós nascemos para servir, para fazer as pessoas se sentir bem. O ser humano precisa disso, precisa ajudar. Quantas pessoas estão crescendo em uma organização e muita gente fica com medo, se ele crescer vai pegar meu lugar. Não, vou bater nas costas, eu vou te ajudar. Vamos crescer junto, você vai ser bom. Não adianta eu que tenho um velho de tarimba aí, mas eu tenho que aprender. Eu aprendo com as minhas alunas que entraram em sala de aula agora. Eu vou falar, sou bom, sou professor. Eu sei a matéria, mas eu vou aprender muitas vezes. Então cresce junto, levanta as pessoas. Tem gente que está de cabeça baixa o tempo todo, levanta a cabeça dela. Faz ela se sentir bem. Isso é importante porque o retorno é maravilhoso. Boa. Eu quero já falar que nós estamos com mais de 1 hora de podcast já, para conversa boa passar rápido. Eu quero né? pegar um gancho nessa fala. Vai. É assim, nós temos, muitas vezes, a gente carrega nas costas muita gente. Carrega problemas dos outros, muita gente. Tem uma parábola que fala assim da águia e do corvo, não sei se vocês sabem. O corvo, quando ele sobe na asa da águia, nas costas, a águia vai subindo e ele vai bicando as costas dela. Vai bicando, vai bicando, vai bicando e ela vai subindo. Chega num momento tão alto que ele perde o ar e ele cai. E o que a gente precisa fazer na vida? Abrir as asas e libertar esses corvos. Saber quem são. Até ele cair. Muitas vezes, é difícil o que eu vou falar, gente, mas pense nisso. Muitas vezes você tem que se desligar de pessoas do seu passado. Não porque você vai perder a amizade, não é isso. Só que muitas vezes as pessoas do seu passado, elas fazem de tudo para você continuar aonde elas continuam, aonde elas ficaram. E eu não quero voltar para o meu passado, eu quero ir para onde eu nunca fui. Desculpe, essas pessoas querem me puxar lá para trás, eu não vou voltar mais. Eu quero ir para onde eu nunca fui. E se eu tiver que perder a amizade por isso, desculpe, gente. Eu preciso ir para frente. Você precisa ir. Então liberte-se dos corvos. Liberte-se daqueles que estão te causando mal. Muitas vezes estão te causando mal, não porque eles querem, porque eles não sabem. Porque eles agem de uma forma que eles não sabem. Eles não chegaram a evoluir que nem você. Como é que identifica situações ou pessoas que têm essa característica de drenar a energia? A inveja, né? A inveja é uma coisa muito forte. Tem pessoas que olham para suas coisas e admiram. Mas se as pessoas... É simples você... Quando você divide uma conquista, mostra uma conquista, se essa pessoa está do seu lado, seja a pessoa... Por isso que os novos incentivam a gente muito mais que os antigos. Se essa pessoa está do seu lado, se ela se incentivar, vai junto com você, abraça você, você está sentindo que ela está agindo com inteligência emocional, está te incentivando. Agora você vai falar, parabéns, virou as costas, desculpe, ela não está torcendo pelo seu sucesso. Perfeito. E você precisa de gente torcendo pelo seu sucesso. E você precisa torcer pelo sucesso dos outros também. E tem gente que não consegue esconder, cara. Mas é comum. É comum. Tem, essa inveja alguns, a pergunta do Luciano é pertinente, que às vezes tem uns que você não consegue identificar, né? Fica até a pergunta, como conseguir? Mas tem uns que dão na cara. Você fala, não acredito que essa foi a atitude do fulano perante a isso. Você leva pro cara uma conquista, o cara fica triste, pô. Exato. Tem que vibrar. Evidente. Tem que vibrar. Ver aquele sorriso amarelo, sabe? Parabéns. Então, bicho, eu já passei por isso. Eu também já passei. Pessoas que eu não esperava. Eu também já passei. Ô, Túlio, eu acho que eu não espero nada das pessoas mais. Assim, eu não sou uma pessoa fria de forma alguma, mas assim, hoje eu não tenho uma expectativa de que a pessoa vá comemorar uma conquista minha. Não tenho, Getúlio, não tenho, de ninguém. Não tenho. Porque eu não posso depender desse combustível para seguir. Isso entendeu? É Esse é um ótimo pensamento. Eu hoje não mostro mais as conquistas. Antes eu mostrava, fazia questão. Pra quê? Eu vou conquistar. Se a pessoa viu, beleza, me deu parabéns. Se não deu, eu vou continuar para frente. Eu mostro por um motivo muito claro, muito claro. Faz parte, inclusive, da minha estratégia. Eu, inclusive, ensino isso como estratégia de comunicação, como estratégia de marketing. Eu mostro como estratégia de marketing. Então, e geralmente... Os elogios e tal vem do pessoal mais distante mesmo. Às vezes alguém que você está esperando ali não elogia, não fala nada. Muitas vezes não vem da família. Mas eu mostro, principalmente nas redes sociais. Essas conquistas, elas me dão engajamento e autoridade e
vontade dos meus clientes estar ao meu lado. Porque as pessoas querem estar ao lado de vencedores e não de fracassados. Exatamente. Opa. Então, se eu mostrar a minha vitória, então os meus clientes querem estar ao meu lado para ele vencer também. Então é negócio até. Então ele está do meu lado porque ele tem interesse e ele me compra esse interesse, né? Me paga e eu faço ele subir também. E é justo, então, como estratégia de negócio até. Mas não ótimo esperando o elogio dos meus amigos e tal. Né? Amigos antigos, família, muitas muitas vezes não te elogiam. Muitas vezes não te elogiam. Eu sempre falo isso para todo mundo. Seja, faça e esteja com pessoas que são, que fazem, que estão. Seja, vai junto. Se junte a essas pessoas. Desculpa, quem não puder juntar com você, muito obrigado, vivemos juntos, mas agora eu vou tocar minha vida. Se você quer prosperar, quer ajudar pessoas a prosperar, se apague muitas vezes desse passado que não está te levando a nada. Está te prendendo e vai te fazer mal. Ainda bem que eu comecei o podcast dando parabéns, hein? Hoje aqui pelo Estúdio Novo. Não, a gente sabe quem torce. Quem torce, quem ajuda. Porque às vezes não é só torcer, hein? Tem que ajudar também. Então, Exatamente. Tem pessoas do meu lado, graças a Deus, que torcem por mim, que me ajudam, não criar expectativa, igual o Luciano falou. Às vezes, porque a expectativa é que gera decepção. Se você não tiver expectativa, tudo que vier é alegria, é lucro. Mas se você fizer a expectativa e não vier, aí é decepção. Então eu não faço expectativa, mas graças a Deus eu tenho bastante surpresas agradáveis de amigos igual o Luciano, que não só torce por mim, como me traz parceiro. Trabalha, né, Getúlio? Trabalha, né? Seu funcionário. O Getúlio é funcionário. Meu melhor vendedor. Sabe que eu tenho uma possível cliente. Eu coloquei no meu LinkedIn, que é a página mais completa, né, de informações que eu tenho. Eu coloquei no LinkedIn uma possível venda de uma palestra em Luanda, em Angola. Aí, como eu tenho vários grupos, eu participo de alguns grupos, eu coloquei, uma moça se interessou. Falei, você não quer vender minha palestra aí? A gente pode trabalhar junto. Mas o que eu vou ganhar com isso? Falei, não é só dinheiro. Dinheiro você vai ganhar, faz parte. Mas eu mostrei para ela, porque eu descobri que Angola está passando um momento muito ruim, as pessoas estão muito tristes nas empresas, desestimuladas. Eu mostrei para ela que se ela fizer esse trabalho legal, ela vai transformar a vida de pessoas. Se vocês vissem como essa mulher está trabalhando para vender minha palestra lá, legal. Tá quase tudo certo para novembro, mas ela, hoje ela me mandou carta para ministério lá. Então, porque ela vai ganhar, lógico, faz parte do negócio, ninguém quer, ela vai trabalhar para mim, vai fazer tudo lá. Mas ela tá tão imbuída de fazer as pessoas serem felizes com o resultado dessa palestra motivacional. Poxa, eu estou muito feliz com isso, porque eu mostrei para ela que ela podia não ganhar dinheiro só, que ela podia ganhar notoriedade de ser uma pessoa que faz o bem para as pessoas. E ela abraçou isso, olha que legal. Você conhece Luanda? Também. Não conheço, mas eu vou conhecer. Eu voltei há pouco tempo de Luanda lá, a gente legal. acabou de entregar um projeto lá em Luanda. Você vai gostar, tomara que dê certo. Tomara. Ela está trabalhando bastante, eu estou muito feliz com isso. Que bom. Não, assim, você vai pro continente africano e realmente é isso. Você vai ver como a gente brasileiro é bem recebido, sobretudo nos países de língua portuguesa. É assim, você vai depois... Vamos isso aqui vai ser papo para uma outra hora. É sensacional, olha aí. Bruno, tem um ponto que você trouxe aqui, que é da inteligência emocional e da comunicação. Como é que faz para ter aí uma comunicação com uma inteligência emocional inteligente? Desde que você se coloque no lugar do outro. Ponto principal. Empatia. Empatia. Se coloca no lugar do outro. Transmita e peça reporte. Você precisa fazer isso. Porque a inteligência emocional, você precisa trabalhar com as emoções das pessoas. Razão, sentimento, emoção, você precisa trabalhar. Se coloque no lugar do outro. Não adianta colocar a goela abaixo e fazer as pessoas entender o que você quer. Não é isso. Ela tem que sentir, ela tem que estar no seu lugar. Se venda e compra o produto que é essa pessoa. Essa é a comunicação muito mais fácil de se transmitir e se engajar a inteligência emocional. Perfeito, perfeito. E se as pessoas soubessem disso, do resultado que traz isso, a nosso favor, inclusive você faz em favor dos outros e o resultado vem em nosso favor. E é isso que eu falo para o meu pessoal, para meus colaboradores, que é justamente pensar no que o cliente precisa, o que ele está necessitando. Não é fazer do nosso jeito, não, nossa regra é essa, acabou, já tem que ser assim. Não. O que ele está precisando? O dele tem que ser diferente? Dá para atender ele assim? Vamos fazer um esforço aqui então, pessoal. Porque o pessoal às vezes fala, não, mas aí não dá, fulano tá folgado. Não é folgado, às vezes ele precisa daquele detalhe, precisa daquilo ali, é o sonho dele, né? O cara quer uma placa diferente, quer um negócio e tal. E aí você, vai dar um pouquinho mais de trabalho pra gente, mas se der para fazer isso para que entre no agrado, faça o sonho que esse cliente veio buscar e dê certo para ele,
Maravilha, aí a gente faz pelo cliente e depois retorna para nós. Porque esse cliente, né, se torna um parceiro. Ainda tem amigo, muitos empresários que estão naquele negócio. Eu quero vender. Eu peguei o cliente e vendi, só que não vendo mais depois. Eu tenho que entender, foi o que você falou, é o acolhimento. O que o cliente quer? Por isso que a primeira coisa é ouvir. Ouça seu cliente. Escute tudo que ele está falando. Escute. Uma hora você vai entender que o seu produto tem que ser modificado, tem que ser adequado. Por isso que eu falo, quando eu vou fazer uma palestra, não adianta eu pegar uma cartilha de palestra, de várias que eu faço, levar na empresa, ó, escolhe uma. Não é assim. Eu preciso entender o que a empresa passa. Não é assim quando eu faço uma consultoria. Momento, né? Exatamente. Não é assim quando eu faço uma consultoria que eu chego na empresa e falo assim, você é empresário? Eu tenho um pacote, eu tenho tabelas, eu tenho essas coisas, mas não é isso. É isso que ele quer? Não. Então eu vou entender o que ele precisa, aí eu vou desenvolver meu trabalho. Eu me sinto muito melhor e o resultado é muito maior com isso. Então a gente precisa entender o seu cliente. Por isso que eu falo, escute. Pare de falar, escute. Anote tudo. Dê razão. Porque quando você não dá razão, só quer enfiar a goela abaixo do seu produto, você vai ter aquele cliente que muitas vezes pode comprar na pressão. Depois ele não volta mais. Você precisa que ele te indique, que ele te fale, que ele conte para os outros. Que ele continue. Hoje, quando uma pessoa é insatisfeita... Existe pesquisa de mercado que fala que quando uma pessoa não tem satisfação, no mínimo ela passa para 16 pessoas. E todo mundo hoje tem um WhatsApp e passa na mão. Pô, fui feliz. Alguém tem um médico para indicar, tem um dentista, tem um farmacêutico. As pessoas passam. Basta você fazer errado. O que vai falar? O que vai falar da sua empresa? Depois que falou, tchau, esquece. Pô, acabei de fazer uma compra online, um livrinho pra minha filha lá, do mangá, que aí eles entregaram um álbum de figurinha falando que estava atrasado, que ia mandar depois e não mandou, e eu não consegui reclamar, já tem 15 dias de atraso já, eu já tô falando mal pra todo mundo. Exatamente. Você fala mal, você fala mal. Por mais que ele dobre o produto, já fez, já não tem mais jeito. Ô Bruno, pessoalmente, qual foi o maior desafio emocional, aí seja pessoal ou profissional, né, que você passou e como é que você superou? O maior desafio foi estar desempregado, porque eu falei que eu fiquei 33 meses desempregado, com toda a vida profissional. Porque quem trabalha em RH vai pedir emprego de RH, esquece. Quem pega meu currículo vai jogar fora, porque tem medo, infelizmente, que eu vou pegar lugar. Já começa por aí. Eu nunca pensei nisso. É difícil. Eu trabalho no RH, eu quero ser chefe de RH, o chefe de RH pegou. Não, esse aqui... Pegou e joga fora. A minha vida inteira entrevistei pessoas. Você vai vir para tomar a minha vaga. Mas é isso mesmo que acontece. O mercado é isso. Eu participo de 11 grupos de RH, eu brigo pra caramba. Então, eu tô desde 2003 trabalhando por conta própria. A superação foi virar empresário. Na época você não pensou em entrar com outra função lá para depois pegar o RH? Porque assim, eu me desenvolvi no RH, mas eu desenvolvi a administração geral. Então eu consigo trabalhar, graças a Deus, em qualquer ramo de atividade. Petróleo, indústria, química, qualquer lugar. Porque o RH e a administração tem todas as atividades. Mas o constava lá RH, não tem jeito. Então, mas ainda tá. Hoje eu dou o meu currículo, mas eu não procuro mais, porque eu sei que eu não vou conseguir. Então a gente precisa colocar a sua vida profissional, mostrar para as pessoas que quando você está dentro de uma batalha de vida, uma batalha empresarial, você sabe quem você vai encontrar do outro lado. Infelizmente, você sabe. O mercado é assim. Eu brigo muito nesses grupos de RH. Hoje, infelizmente, o RH se tornou um robô que contrata. As pessoas não conversam mais. As pessoas não entrevistam mais. Mas é tecnologia. Pera um pouquinho. As pessoas não podem achar que o IA é o dono da razão, porque quem alimenta a IA é o fator humano. A IA pega informações que nós depositamos na internet. Nós escrevemos, a IA pega o que a gente escreveu. Eu conheço professores que estão dando aula, que ele pega a aula pronta na IA e vai dar aula, não sabe nem o assunto que ele está falando, gente. Perigoso, não é assim. Hein? Então os RHs da vida têm que crescer. Infelizmente estão na mão de muita gente, é lógico que tem ótimos RHs, mas se tornou uma coisa robótica. Como é que ele sabe quem é a pessoa? Mas tem que fazer o laudo psicotécnico. Desculpa, gente. Você precisa sentar do lado da pessoa, vem cá. Porque você conversando, você vai descobrir a essência, quem é essa pessoa. E muita gente não faz isso. Você já trouxe um ponto aqui do Você Vai Ver que eu sei que está no livro. Está no livro. E nós precisamos falar do livro. Você que veio aqui hoje por conta do Bruno Macri aqui, que é um grande palestrante e que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal Empreendedores da Liga, porque você vai ver vários outros bate-papos importantes como esse aqui, cheio de aprendizados, cheio de prestação de serviço. Conta para nós do livro, Bruno. Vamos lá. A gente já está no finzinho? Mais ou menos, temos um tempinho. Estamos caminhando para o fim, mas temos um tempinho. Vamos lá. Meu livro, qual câmera aqui? Essa aí. Tá. Esse livro aqui chama Por que Acreditar em Mim? Não é para quem lê o livro e acreditar no Bruno. É para acreditar
em você, que a resposta está dentro de você. Esse livro foi feito para vender em palestras. Eu não vendo em livraria. Eu vendo nas minhas palestras. Porque essa palestra, Por que Acreditar em Mim, é uma palestra que mostra o quanto você não percebe o que você é bom. Então é um livro para você ler e a resposta está aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que a resposta está nos outros. Acham que as pessoas são melhores. Eu vou te fazer uma pergunta, eu faço para todo mundo. Se eu perguntar para você assim, me fale pessoas famosas que estão no auge. Silvio Santos, tudo bem? Ivete Sangalo, os sertanejos famosos. Quanta gente ganhando dinheiro pra caramba, empresários. São famosos? São. O que eles têm de diferente de você? Aí eu escuto. Tem dinheiro, tem reputação, tem fama, tem casa, tem navio, tem carro, tem avião. Sabe o que eles têm de diferente de você? Uma coisinha simples. O que eles têm de diferente de você? Nada! Para com isso, eles não têm nada diferente de você. Hoje eles estão aonde estão porque eles vieram por um ímpeto pessoal de crescer, de vontade, descobrir que ele tinha capacidade. Você acha que todos esses famosos vieram do luxo? A maioria veio da pobreza. E não é nada demais ser pobre. Só que eles não são diferentes. O que você precisa fazer é parar de aplaudir os outros. Você tem que subir no palco e ser aplaudido. Pare de achar que os outros são melhores, porque não são. Ninguém é melhor que você. Quando, onde e como, eu não sei, mas vai buscar a sua vida. Quando vai ser? Não sei. Aonde? Não sei. Onde, como, quando, seja o que for, é a sua vida. Esquece os outros. Busque aqui dentro. Quando você lê um livro desse ou participar de minha palestra, você vai entender que a resposta é sua, não é dos outros. Pare de achar que os outros são melhores. Viva diferente. Bem, essa é a minha mensagem. Esse livro aqui é um livro que eu trouxe aqui com uma dedicatória para vocês, amigos. Obrigado. Eu espero dividir conhecimentos para vocês aqui. Sensacional. Obrigado, Luciano. Faça as Obrigado honras. mesmo pela oportunidade. Recebido aqui na nossa. Tô eu aqui, Getúlio Rocha. Opa! Obrigado. Muito Muito bem, bom, Bruno. Luciano. Obrigado, hein? Muito obrigado aqui. Muito Foi bom. um bate-papo. Tá sendo um bate-papo muito Gostoso. bacana, muito gostoso aqui, né? Oportunidade para nós também de aprender e trazer uma prestação de serviço, né, Getúlio? certeza, E para quem se interessar, aí você falou que você vende nas palestras, mas aí vai ter gente que assistiu e vai se interessar no seu Instagram, No meu seu Instagram, LinkedIn. no LinkedIn. Manda os arrobas lá para quem tá assistindo a gente. Tá, pra vamos lá, no eles acharem. Instagram, palestrante Bruno Macri, e no LinkedIn Aí, também. Tá na tela. Tá na tela, Aproveitar. isso, boa. E eu tenho um site chamado Online Ensina, com E só, onlineensina.com.br, que é um site de atualização de cursos. Lá também tem uma página da venda do livro. E quem quiser me contratar, lógico, pode me chamar para fazer uma palestra, para fazer uma consultoria. Estou trazendo um projeto que vem agora, possivelmente em novembro ou janeiro, a gente está finalizando, um projeto que vem, um projeto educacional, cultural, que vem o pessoal do Equador fazer esse trabalho aqui. E a gente já está desenvolvendo um novo projeto que em abril, se Deus quiser, levarei os universitários para a Itália. E além de Luanda, que é a palestra. E aí vamos... Muito bem. Vocês ainda vão ouvir falar muito do Bruno Macri, que ele estará com a gente também na questão dos cursos. Isso, a gente vai Bruno? alinhar, Vamos sim, aí vai ajudar alinhar. nessa distribuição. Muito bom. Ô Bruno, o que a gente tinha que te perguntar aqui? O que você precisava falar que a gente não perguntou e que você não falou? Esse é o momento. Olha, eu acho que a mensagem eu já passei, né? Mas eu acho que vocês poderiam perguntar, eu preciso mudar alguma coisa? E eu acho que não. Porque eu acho que vocês entendem a essência da inteligência emocional. Eu não mudaria nada em vocês. Porque, primeiro, vocês são muito espontâneos na forma de conversar. Vocês entendem as pessoas, e vocês entendem o seu interlocutor aqui, o seu apresentado. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu acho que você precisa entender, porque muitas vezes eu percebo que as suas perguntas você formatou tentando uma resposta para você também. Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa muito bacana. Então a gente tem que analisar as pessoas, e vocês fazem isso muito bem. Parabéns. Obrigado. É um podcast muito bacana, gente. Eu aconselho realmente. Empreendedores da Liga, participe, porque é muito legal, é muito gratificante você se sentir bem aonde você está. Não tem nada combinado, nada formado. A gente foi batendo papo, foi desenvolvendo e passando a nossa mensagem. Estou aqui para ajudar você, para ajudar a sua organização e ajudá-los a gente crescer juntos. Somos juntos.
Muito bem. bem, muito bom, Sensacional, muito né, bom, Luciano? sensacional. Getúlio Rocha, o homem que tá firmado na rocha até no nome. Oh, amém por isso. Prazer enorme estar contigo de novo, Getúlio. Em breve estaremos no próximo episódio, tamo junto de novo. Opa, com certeza, tamo é junto isso de aí. novo. Depois do próximo, mais um, no outro. Isso, exato. isso. Ô Getúlio, deixa eu te falar um negócio aqui. O que o povo precisa saber aí de novo? O que você não me contou também que eu não tô sabendo aí, das novidades? O que tem de novidade que eu não tô sabendo? As novidades, eu não sei se você não está sabendo, ou se, o povo pode não estar sabendo aí de crescimento, né? Obrigado pela oportunidade, né? De estar aqui na Liga mais uma vez. E como novidade, como é um podcast Empreendedores da Liga, né? Eu sou empreendedor nato. Dessa vez, além do novo estúdio, né? Que olha assim, é 360 graus. Então a gente tem a empresa de marketing digital para auxiliar os clientes de marketing digital. Nós temos o estúdio de podcast, né? Que dá mais autoridade ainda para quem está no marketing. E aí, para dar mais autoridade ainda, como você, que é um cara que tem autoridade no que fala, tem seus cursos. E nós temos agora, lá no Estúdio Novo, o local para gravação de cursos, né? Sim. E esses cursos não vão ficar aí sem abrigo. Além das empresas que já existem aí, Hotmart, QIFI, Monetize e outras mais, nós estamos lançando uma plataforma de cursos. Isso eu não sabia. Chamada Mentor One, exatamente. Mentor One! E Para aí? abrigar esses cursos. É Quando? uma plataforma Quando vai? oficial Quando? Vai ter um mesmo para estar ali, lançamento? ó. Bater igual ali com Hotmart, essas fortes aí. Vai ter lançamento quando? Já tem data? Então, já a data breve. Ela tá saindo do forno agora. Boa. Né? A gente vai botar ela no Primeira ar mão. até antes de fazer um coquetel de lançamento, mas ela vai estar no ar aí, vocês estão sabendo em primeira mão, com certeza. Obrigado aí Logo, pelo logo. furo. Furo aí, Deixa eu fazer boa, um boa. anúncio aqui que eu acabei Claro, passando. por favor. 25 de outubro, se não me engano, 25 e 26 de outubro, vai ser lançado numa plataforma chamada TV Humana, um projeto que eu tenho lá, 6 episódios que eu gravei. É um projeto que chama Além de Você, o poder que há além de você, para que a gente possa dividir conhecimento. Eu trouxe várias pessoas muito bacanas que possam dividir conhecimento, mostrando histórias que a gente pode agregar na vida das pessoas. Muito E bem. isso vai entrar no stream, logo tá aí na Netflix, alguma coisa legal. Eu fui convidado para fazer parte desse projeto e eu tenho 6 episódios lá, e em fevereiro mais 6 episódios, são entrevistas muito bacanas. Vamos conversar porque eu vou precisar de lugar para gravação, tá vendo? Eu já soube, olha aí. ele já soube vender o peixe dele. Muito bem. Eu vou precisar de lugar para sensacional. gravação. E é uma coisa muito bacana que eu faço para ajudar as pessoas. Eu não tenho custo, eu não ganho nada com isso. Eu ganho ajudar as pessoas. Muito bem, Getúlio Rocha, obrigado mais uma vez. Estamos juntasso. Luciano, sempre. Suas Tamo considerações junto sempre. finais, por favor. Muito bem, como eu sempre falo, né? Quero mais uma vez agradecer a Deus por esse momento, um momento tão especial, por te conhecer melhor, Bruno. Que Deus continue abençoando aí sua vida, sua carreira. Foi uma honra estar aqui com você nessa mesa. Luciano, honra demais estar aqui no podcast Empreendedores da Liga, Tamo hein? juntasso. Esse podcast que só crescendo, só cresce. E eu vou ter aonde, quando estiver assim, lá no topo do topo, assim, falar assim... Eu sou um dos fundadores. A ideia foi minha, a ideia foi minha. Sou um dos fundadores desse podcast aí. A Tá ideia foi pensando o minha. quê, né? E aí, quero agradecer por isso, agradecer a audiência também e que Deus continue abençoando a todos. Ô Bruno, foi uma conversa inspiradora sobre autoconhecimento, empatia, inteligência emocional. Eu não tenho dúvida de quem está assistindo, de quem vai assistir esse podcast, vai entrar de um jeito e vai sair De outro. pensando muitas coisas. Então, quero te Exatamente. agradecer aqui por essa inspiração. Também prazer te conhecer. Eu acho que é a primeira vez que a gente está conversando aqui, Isso. mas não será a última, com certeza. Com certeza. Vamos com certeza. conversar de novo. Muito obrigado. E aí, deixo para você aqui, a palavra é tua, suas considerações finais, por favor. Bom, agradecer, já comecei agradecendo, né? E vou terminar agradecendo porque é muito gratificante estar no lugar onde você se sente bem. Um lugar de empreendedorismo na veia, empreendedorismo que é sério, pessoas competentes que sabem conversar com você e sabem desenvolver um bom tema. Eu fico muito feliz e queria deixar uma mensagem para você, lógico para vocês, mas eu queria deixar uma mensagem assim. Todos os dias que você for dormir, você tem que sonhar. Sonhe todos os dias. Não faz mal se você tem dívida, se você tem cartão para pagar. Quantas pessoas têm dívida de cartão? Até eu tenho. Sonhe todos os dias. Ninguém pode tirar isso de você. O sonho é seu. Não vá atrás daquelas pessoas que falam, não faz isso, não faz aquilo. Você vai ver. Cuidado. Sonhe. Levante todos os dias achando que você é melhor. Se você tem dificuldade de encarar o público, encare você no espelho.
Eu treino olhando, quando eu vou dar uma palestra, eu olho no espelho, eu converso comigo. Converso com você, vê o que está de errado. O que você pode mudar? O que você pode fazer pelas pessoas? Sonhe todos os dias. Não deixe que as pessoas falem não para você. O não pode existir na sua vida. Vá para frente. Conte comigo. Se eu puder te ajudar, não tenha dúvida que eu estarei do seu lado, tá bom? Sucesso e sucesso para todos nós. Muito bom. Eu vou aqui continuar no sonho, vou pegar aqui a bola que o Bruno levantou e vou chutar, que é o seguinte: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É o tamanho do teu sonho que vai definir o seu destino. Então, só depende de você. Se liga na liga, segunda-feira a gente tá aqui de novo, tô te esperando. Forte abraço, até a próxima, tchau.